Olá, agora eu quero falar com vocês sobre uma experiência de vida, sobre a influência do ocultismo que tem acontecido na minha vida desde que eu era criança. Primeiro é por causa dos membros da família que estão envolvidos com o ocultismo. Depois também no meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego com carteira assinada, durante 10 anos, o chefe, o encarregado, ele sempre falava sobre as suas crenças do misticismo, né? Então, é interessante que a gente sempre tinha essas ideias que as pessoas tentavam inculcar na minha mente. Então, esse encarregado, ele dizia o seguinte, né? Que a Terra foi povoada não por Adão e Eva e seus descendentes, mas com pessoas que vieram de um mundo que entrou em colapso, um mundo chamado Capela, que é aqueles espíritos de lá que vieram povoar a Terra e dando início, então, à humanidade. Mas depois também, quando eu comecei a pregar de casa em casa, eu notei que algumas pessoas que tinham também essas ideias, né? Eles achavam que sabiam mais do que aquilo que está escrito na Bíblia, porque acreditavam que a, a, o conhecimento que tinham, né? Vinha assim de um poder superior, tal como dos espíritos. Então, muitas vezes eu conversei com algumas pessoas que até criticavam a Bíblia, falavam, não, mas a Bíblia não tem nada a ver, a Bíblia é conto da carochinha. Aí um deles, que eu visitei várias vezes, o senhor, ele citou Gênesis 4,16, né? Que diz que quando Caim ele foi banido da família, ele foi para uma terra, a terra de Nod. Ele falou, então já existia um senhor chamado Nod. Aí eu falei, não, mas esse Nod aí, ele significa fuga. Foi para a terra da fuga, porque ele disse que era ao leste do Éden. Então ele foi para esse lugar fugindo, né? Porque ele até mesmo supunha que poderia ser assassinado como uma forma de vingança. Mas Deus disse que colocaria nele um sinal, de modo que ele não poderia ser morto por um vingador de sangue. Mas é interessante também, né, que eu, quando comecei a fazer um estudo mais profundo da Bíblia, então eu pude assim notar que, especialmente em Efésios capítulo 2 versículo 2 fala sobre exatamente sobre espíritos. Mas olha o que diz: nos quais, diz Efésios 2:2, andasses antes segundo o sistema deste mundo, segundo o governante da autoridade do ar, olha bem, o espírito que agora opera ou atua nos filhos da desobediência. Por que aqui diz atuar nos filhos da desobediência? Porque para entrar em contato com espíritos iníquos ou espíritos maus, a pessoa tem que buscar fazer isso, né? E Deus proibiu aos humanos fazer isso, principalmente seu povo, a nação de Israel, de usar contato com esses espíritos. Mas qual é a razão dessa proibição? Talvez a pessoa pergunte por quê? Não seria melhor entrar em contato com eles para ser melhor esclarecido? Para entender, é preciso que a pessoa saiba a origem desses espíritos. Realmente, será que eles vieram realmente de um mundo capela? Não, não é isso que a Bíblia diz. No livro de Gênesis, capítulo 6, né, porque a palavra Gênesis significa origem, ouvir a existência, né? Então, esse livro nos informa como foi a origem de todas as coisas. Os humanos também, como é que esses demônios surgiram no cenário global, né? Ou universal, podemos também dizer. Então, esse Gênesis 6, 1 e 2 diz assim: quando os homens começaram a aumentar na terra e tiveram filhos,
os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens, elas eram bonitas, né? Mulheres muito lindas, perto da perfeição, né? E eles tomaram para si esposa todas as que escolheram. Qual foi o resultado? Foi o surgimento de filhos híbridos, cruzamento de duas espécies, né? Uma espiritual, celestial, com uma humana. E o resultado? A Bíblia diz no versículo 4 de Gênesis capítulo 6 que os filhos deles eram nefilins, gigantes, homens de fama, né? E que houve muita violência na terra. Deus não gostou nada disso e trouxe o dilúvio. E aí, então, esses filhos, esses gigantes, foram afogados. Mas e os anjos? E os filhos de Deus angélicos? Bom, eles tinham duas naturezas. Simplesmente a natureza humana deixaram para trás. Ela foi dissolvida, né? Porque eles eram apenas criaram, né, esse corpo carnal. Simplesmente dissolveram ele e aí tentaram voltar à natureza celestial, né? Mas o que aconteceu? Será que Deus ele permitiu a eles voltarem ao que era antes? Não, segundo o que o apóstolo Pedro escreveu, né? Bem mais tarde, no livro de 1 Pedro 3,19, fala que Jesus Cristo, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí diz, os quais foram desobedientes enquanto a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se construía a arca, na qual 8 pessoas foram levadas a salvo através das águas do dilúvio, né? Então, o que nós notamos? Que esses espíritos, ele diz, espíritos em prisão. Quer dizer, eles não têm a liberdade de fazer coisas que fizeram, como, por exemplo, de mais materializar. Também não tem mais a liberdade para ter acesso à família de Deus celestial. Não. Então, foi permitido que ficasse aqui nas imediações da nossa terra. Nesse estado, eles podem entrar em contato com os humanos, o que tem acontecido. Por isso que é muito perigoso quando as pessoas se envolvem com esses espíritos, pode se dar muito mal. Então, nós não queremos ter nada a ver com o ocultismo por isso, porque seria muito perigoso a gente ser desencaminhado por eles ou até mesmo ficar sob o controle deles. E isso nós jamais queremos, porque seria uma coisa ruim, né? Então, nós queremos servir a Deus, né? Porque isso é uma coisa muito